Começando hoje uma série de gravação. Nós vamos contar a história de todos os lugares que eu passei, de quando eu comecei a usar droga, dos momentos de crise, dos lugares que eu fui preso, todo lugar triste ou deplorável que eu passei, eu quero te mostrar e mostrar também os lugares incríveis que Deus me levou, toda a transformação, os ambientes, enfim, vem com a gente que vai ser top. Bora, Titi! Bora. Água. Você tá achando que você vai aonde, meu amor? Você tá achando que você vai aonde? Tá muito pouco. Vai, você tá de Tô. Só mais Deus tarde. abençoe. Meu Deus. Vai ser louco esse rolê, né, mano? Porque tem lugar aí que tem 15 anos que eu não vou, mano. 10 anos. Eu vou retornar agora a essa cena, esse cenário. E assim, no livro tem muita coisa que eu queria ter entrado até em mais detalhes, sabe? Mas eu tive até que poupar algumas pessoas, poupar algumas situações para não expor ninguém, para não expor situações, porque pode respingar em outras pessoas, né? E eu assumo o que eu vivi, né? O que eu vivi é aberto, é público, é carta branca, né? Mas nem todos são assim. Tem muita gente que tem receio, que tem vergonha, que não quer que a família saiba. Então nós vamos ter um desafio muito grande, que é conseguir fazer as pessoas também falarem, né? Vai ser importante. Quero ir lá na casa da minha tia, onde eu morei de favor, meu primo Gustavo, lá em Manhuaçu, nos meus amigos, onde eu morei. Ver se a gente vai a algum colégio, alguma escola que eu passei, que eu dei muito problema, muito trabalho. Quero ir lá em Carangola, pedir autorização pra minha mãe, né? Pra ver se eu posso filmar meu tio, porque meu tio tem esquizofrenia, né? Bipolarismo. Hoje, graças a Deus, ele tá medicado, vive sossegado, não dá trabalho, mas nem sempre foi assim. No livro eu conto muita história dele, né? Muita história dele. Inclusive a história mais forte de libertação, uma experiência espiritual que deu início mesmo a verdadeira transformação foi com ele, né? Conversar com minha mãe, com meu pai, porque complicado, né? O momento pior da minha vida foi quando eu tava na favela, lá em Vitória. Eu não tenho um lugar pior que eu vivi do que lá. Tive muitos momentos difíceis no futebol, longe de casa. Já senti frio, passei frio uma época lá em Guaxupé, porque o quarto que eu morava tinha uma vidraça quebrada. Por várias vezes eu tive que dormir de calça jeans, de roupa de frio, porque o cobertor não suportava. E era o quarto que tinha. Já fiquei de madrugada em rodoviária aí esperando um ônibus, com frio, com fome, com pouca roupa, pouco dinheiro, mas nada se compara ao que eu vivi dentro daquela comunidade lá, porque era um clima hostil mesmo, né? Não era uma comunidade simples e pobre, era tráfico mesmo, era uma guerra, tinha morte, tinha prisão. E eu fiquei lá quase 2 meses, né? 1 mês e meio, usando droga de manhã, de tarde, de noite, vendo e ouvindo de tudo. Ficou traumas, cara, ficou tanto trauma que eu lembro que depois que eu saí de lá, eu tive muitos sonhos. Eu acordava de madrugada, a maioria dos sonhos era a polícia me perseguindo e eu tentando fugir da polícia. E os sonhos era lá, era fugindo nos becos, pulando nos tetos, nas casas. E eu lembro que eu acordava atordoado, com medo, sufocado. Hoje eu entendo que é um trauma, né, que ficou emocional, né? Meu subconsciente ali, meu inconsciente estava
ainda com aquele clima de tensão, pensando que a qualquer momento aconteceria alguma coisa, né? Enfim, a Kelly fala que eu tenho trauma de polícia. Quando eu chego em aeroporto, quando eu chego assim em alfândega, na parte migratória, eu sempre fico muito estranho, porque eu sempre tenho a sensação de que pode acontecer algo que eu já passei, né? Então eu já apanhei de polícia, já tomei soco na cara, já tomei murro, bicuda. Hoje eu não gosto de falar disso porque eu respeito muito a polícia, respeito muito a instituição, tenho muitos amigos policiais sérios, caras íntegros, honestos, né? Também não julgo porque malandro, bandido, não dá pra julgar porque tem hora que eles mentem muito, tem hora que eles, se o policial não fizer isso, não impor uma força, uma certa truculência, tem hora que também o próprio bandido pode se tornar perigoso, né? Agressivo e machucar um policial. Então é complicado, é muito complicado julgar isso. Hoje eu tenho essa mente, mas assim, eu já apanhei dos caras, né? Então fica o trauma. Quando você apanha, fica o trauma, irmão. Quando eu sou parado em blitz, quando eu sou abordado, eu fico muito nervoso. Eu chego a alterar um pouco porque parece que é um gatilho, sabe? Mas hoje eu já sei que vem dessa época, né? Que é trauma. Mas é complexo. Inclusive hoje nós vamos ali num lugar ali, que foi um dos lugares que eu fui... Não fui preso, né? Eu fui detido. Preso é quando você vai pra cadeia. Detido é quando você vai pro DP, né? Aí você vai ter que prestar um depoimento rápido ali, o delegado vai conversar com você, vai fazer um boletim de ocorrência. E aqui em BH, aqui ali no Morro das Pedras ali, um dia eu fui buscar droga, tava todo arrumado, tava com dinheiro no bolso, tava com muito dinheiro no bolso. Não lembro onde que eu arrumei dinheiro não, na época eu não lembro. Com certeza é rolo. E eu tava com um amigo meu que tudo que eu fazia com ele dava errado. O cara tinha uma energia ruim, bicho, o cara parecia que ele tinha uma treva do lado dele. Mesmo eu num mundão louco, eu sabia, mano, esse cara tem um trem ruim com ele, porque só acontece trem ruim quando tá com ele. E aí ele falou assim, fica aqui fora, eu não entrei na favela, eu vou lá, qualquer coisa você me liga. Fiquei de boa, mexendo no celular, sentado no meio-fio esperando, fiquei um tempão esperando. Ele começou a demorar, comecei a ficar preocupado. Liguei, não atendeu. Quando eu liguei, ele não atendeu, o que eu fiz? Falei, vou lá, cara. Eu levantei pra ir, quando eu comecei a entrar no beco, veio uma troller da polícia dentro do campo de futebol, cara. Essa troller me pegou, irmão, pegou ele saindo e pegou eu entrando, pegou nós dois. Aí ele tinha uma cara de noiado, eu vestido igual malandro também. Aí já deu aquela revista, perguntou o que era. Aí ele foi abrir o jogo. Ele foi até inteligente. Pô, vim buscar um baseado. Só que eu acho que os caras pensou alguma coisa além disso, porque eu tava com muito dinheiro, eu tava com um cordãozão de prata, eu tava com um Puma Disc, tava só com roupa de marca na época. E o policial não tem obrigação de saber onde que eu moro, de quem que eu sou filho, o que eu faço da vida. Tá na boca, cheio de dinheiro, cordão de prata, bem vestido. Aí esse dia eles nos deteram, já deram uns empurrão, já deram um salavanco em nós, jogou nós dentro da troller. E aí um policial era mais gente boa, começou a conversar comigo, perguntar, pô mano, você é jovem, você é tão novo. Na época eu era de menor ainda. O que você estava arrumando aqui? Aí eu comecei a chorar, comecei a explicar pra ele. Eu jogo bola, tô de férias aqui em BH, mas quando eu tô de férias eu acabo usando muita droga, fico na noite aí. Aí eu tô em casa aí, em casa do meu pai e da minha mãe e tal. E falando, chorando. De repente, o policial que tava dirigindo, cara, ele virou pra trás, me deu um soco dentro da boca. Me deu um soco mesmo. Mandou calar a boca, falou, você tá conversando é muito, para de contar mentira. E já começou a me explanar, já me dá uma dura. E falou que se eu não calasse a boca, ele ia bater mais. O negócio foi tão louco que eu cheguei na delegacia. Aí tudo que ele me perguntava, ele e o outro policial, eu concordava com ele. Sim senhor, sim senhor.
Tava meio irônico também, né? Tava com ódio. Esse dia eu senti muito ódio. Ódio. Eu senti ódio, muita raiva. O sentimento era assim, se esse cara me soltar aqui agora, eles me algemaram. Se me tirar minha algema aqui, eu vou ferver na porrada com ele, nem que eu seja preso. O sentimento que tava era esse. Você fica cego. Aí ele falou assim, mas você não me contou outra história ali? Você não falou tudo o contrário? Aí eu falei assim, mas eu tenho que falar o que você quer ouvir. Se eu não falar o que você quer ouvir, você vai me bater de novo, hein? Ih, irmão, esse cara ficou nervoso. O outro policial que segurou ele falou, calma. Já deu. Esse cara ficou nervoso, ficou alterado. E eu tava mais nervoso ainda. Aí naquele momento ali eu já tava assim... Eu já tava surtado, eu já não sabia nem o que eu tava falando, não. Aí eles me deixaram de pé lá, horas em pé lá, virado pra parede. Me deram um castigo. Meu amigo, mesma coisa. Aí o escrivão lá registrou, anotou tudo lá, fez umas perguntas, perguntou o que aconteceu. Aí liberou nós. Vou mostrar pra vocês onde que foi ali, ó. Foi uma fase, né? Não foi um dia específico. Foi todos os dias eu sentia... Eu tava lá em Vitória, lá na comunidade, na favela. Ali pra mim foi o fundo do poço e ali também eu comecei a entender que, cara, eu preciso mudar. Eu preciso dar um jeito na minha vida. Isso aqui é uma vida de derrota, de miséria. Eu era muito novo, né? E eu sempre tive muita ambição, muito sonho. Sempre pensei muito grande, mas uma convicção eu tinha. Do jeito que eu tô, não vou ser ninguém. Do jeito que eu tô, vou ter uma vida derrotada, medíocre, falida. E aí, como eu vim de um berço evangélico, assim, meu pai e minha mãe nunca foi religioso, né? De ir na igreja todo dia, de ir na igreja todo culto. Mas a nossa fé lá em casa é evangélica, cristã, né? E assistia aqueles programas de pastor na internet, na televisão, né? Às vezes de madrugada eu muito doido, botava nos programas de pastor. Aqui em BH tem um canal super, né? Então eu ficava assistindo o Escudo da Lagoinha. Até do André Valadão, assisti muito culto dele, de madrugada, culto fé. E aí, essa fase lá em Vitória, eu já sabia que eu tava mal, mas lá eu fiquei muito mal. E lá eu vi, assim, que eu tava muito perto de viver uma vida ou na cadeia. A polícia lá também me abordou umas 2 vezes de forma bem truculenta, fiquei muito assustado. Invadiram o quarto onde eu dormia, revistaram meu quarto todinho, jogaram tudo no chão. Então esse momento lá em Vitória, eu comecei na igreja, eu orei, foi ali que eu comecei a orar. Tem um capítulo no livro que fala exatamente isso. Se o Senhor existe, muda a minha sorte. Essa é a minha oração. Se o Senhor existe, eu lembro que eu falava muito essa frase, muda a minha sorte. E foi o tempo talvez que eu mais me quebrantei, assim, que eu rasguei as vestes mesmo. No livro eu conto o dia mesmo que eu falei assim, cara, o dia que eu tirei o brinco, o dia que eu tirei o cordão, o dia que eu parei de usar boné, o dia que eu olhei e me encarei no espelho por alguns minutos. Foi um dia lá na casa da minha tia Esté, que nós vamos lá também. E lá eu te conto a história. Mas foi esse dia lá na casa da minha tia Esté que foi a decisão final. Mas eu já vinha nesse processo de arrependimento. Foi um tempo, não foi um dia específico. Foi quase um ano nesse processo de ir na igreja, arrepender, voltar a usar, recaía, ficava 1 mês usando, 2 meses, 1 semana, ia na igreja de novo. Foi 1 ano. Então eu não digo que foi assim um dia específico. Por isso que a galera precisa entender que recaída nesse processo de libertação costuma ser comum. Aí se a igreja não sabe cuidar, se o pastor não sabe compreender, se o cara também pensar, já que eu recaí, não tem mais jeito, perdi tudo. Não, hein? Você recaiu, mas você tá lutando, você recomeça de novo. Ficou 1 semana sem, daqui a pouco você vai ficar 10 dias. Ficou 10 dias sem, daqui a pouco você vai ficar 1 mês. Ficou 1 mês sem, daqui a pouco você aguenta ficar 6 meses. E assim foi. Exatamente assim. Até o dia que eu consegui em Deus, né? Aí já foi a ação do Espírito Santo. Nós estamos quase chegando na favela ali.
daqui pra lá já é favela, já é comunidade, ó. E aí a delegacia, ó. Essa delegacia aí, ó.